Muito bom dia, povo abençoado de Deus, graça e paz do Senhor Jesus para todos os amados que a partir de agora vai nos acompanhar aqui pela transmissão desse Facebook. Tudo que eu for falar aqui, tudo que eu for citar nessa manhã é exclusivamente para a glória do nome de Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Eu sou o pastor Cleiton, pela misericórdia sou pastor da Igreja Pentecostal de Jerusalém. Estamos completando aqui em Cajazeiras 8 anos, esse ano, 2017. O ministério já tem 44 anos, com sede na Vila Alpina, São Paulo. E tudo que eu for falar aqui também é de única e exclusiva responsabilidade minha, do pastor Cleiton Alencar de Freitas. Eu tenho observado esses últimos anos, na minha ignorância, na minha pequenez como servo, como pastor, porque tem muitos pastores de renome, aqui mesmo em Cajazeiras, que tem muito mais tempo do que eu, sabe apacentar talvez melhor do que eu, conhecem a Bíblia muito mais do que eu, enfim, tem uma bagagem muito maior do que a minha. Mas o que eu tenho observado nesses últimos anos, principalmente esses últimos anos, e eu tenho me perguntado o que está acontecendo com a igreja que se diz de Cristo, a igreja evangélica. O que está acontecendo com a igreja que Deus formou na terra para ajudar os seus servos, ajudar o seu povo? O que está acontecendo com as igrejas que era para estar pregando a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, do amor de Jesus? O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja que tem que pregar o que a Bíblia manda, o que a Bíblia diz? Eu tenho que ter a minha fé respaldada no que a Bíblia Sagrada fala, não é o que os homens falam, é o que a Bíblia fala. Ah, mas é a doutrina. Não quero saber da tua doutrina, não tenho nada a ver com a doutrina da tua igreja. É tu que vai prestar conta com Deus. Se tu é pentecostal, amém. Se tu é neopentecostal, amém. Se tu é tradicional, amém. Vou repetir, a responsabilidade que eu vou falar aqui é minha, mas eu vou falar respaldado na Bíblia Sagrada. Ou seja, Deus vai se responsabilizar de tudo que eu falar aqui. Se estiver dentro da palavra, Ele vai justificar se o que eu estou falando aqui vem da boca dele, ou eu sou mais um falso profeta dentro de Cajazeiras, no Nordeste e no Brasil. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo com pastores? O que está acontecendo? É uma doença espiritual? Vamos tratar? É falta de caráter? Vamos tratar? O que está acontecendo? Pastor, vamos direto ao ponto. O que o senhor quer falar com essa questão? Primeiro eu quero começar falando sobre amuletos. É aqui onde eu vou entrar hoje. Vamos falar de amuletos? Vamos começar por uma pequena história, ou melhor, uma grande história, de um homem chamado Martinho Lutero. Homem esse que colocou 95 teses, que se resumiu em 5 pilares de uma verdadeira igreja. Eu preguei isso aqui outra vez aqui na igreja. Eu estou dentro do templo agora. E talvez o que eu vá falar vai mexer com muito ninho do diabo, vai mexer com muitas pessoas que se dizem cristãs ou talvez até pastores. Mas a responsabilidade é do meu Pai, o Senhor, e eu vou falar. Ainda que me custe a minha vida, mas eu vou falar. Alguém tem que falar. Alguém tem que alertar o povo. Tem muito pastor com rabo preso. Tem muitos homens que se intitulam profetas, mas não são não, estão se escondendo. Tem rabo preso. O que é ter rabo preso? Se esconder de falar a verdade, porque tem medo de perder dízimo na igreja.
porque tem medo de perder aquele irmão que dizima bem. Não, eu não posso repreender esse porque ele dizima bem. Na igreja católica do mesmo jeito. Não, nós não podemos. Nós temos que alisar eles. Chega de alisado, chega de mentira, chega de palhaçada dentro da igreja, gente. Vamos voltar? Martinho Lutero colocou 95 teses em uma das principais catedrais, e entre elas ele colocou uma onde ele fala que esse negócio de criar amuletos para usar a fé é antibíblico. Não está na Bíblia Sagrada isso. Vamos entrar no texto? O que são amuletos? O título do estudo de hoje pela manhã que nós vamos ter aqui, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Por favor, me ajude. Não é para ter status de pastor não, porque Deus não divide glória com pastor não. A glória aqui é de Jesus. Mas compartilhe, por favor. Essa mensagem tem que chegar em São Paulo, tem que chegar no Pernambuco, tem que chegar no Ceará, tem que chegar no Rio Grande do Norte, tem que chegar em outros países. Tem que chegar, gente. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Compartilha. Se tu é crente de verdade, tu vai compartilhar essa transmissão. E eu vou colocar ela no meu canal do YouTube também. Mas vamos lá. O estudo de hoje é os amuletos e a fé cristã. Eu separei algum material. Os amuletos e a fé cristã. Mas vamos orar primeiro, porque eu sei que Satanás vai ouvir tudo que eu vou falar aqui, mas o meu Deus é quem vai se responsabilizar. Senhor, que oculte a minha face e apareça a tua. Senhor, eu não vim aqui me intitular profeta, porque eu sou apenas um servo. Sou tão pequeno, sou o menor dos pastores, talvez o mais insignificante, o mais pequeno. Mas tua palavra diz que os menores é quem vão ser os maiores no teu reino. Senhor, eu não aceito nenhuma seta, nenhum dardo do adversário impedir que as pessoas compartilhem essa transmissão. Essa transmissão tem que chegar nas igrejas evangélicas, tem que chegar nas igrejas católicas, tem que chegar em todo lugar que se diz igreja. Tem que rodar o Brasil e o mundo, mas precisamente o Brasil, Senhor. Por favor, Jesus, me ajude, me dê sabedoria, retire de mim toda manipulação humana, toda palavra carnal. Eu quero te emprestar minha boca nesta manhã, Senhor. Não é porque eu mereça, não, porque eu sou um pedaço de barro, mas é porque eu fui tirado das drogas para falar do teu evangelho. Eu não vim falar de mim. Não são os status do pastor que tem que ser pregado aqui. Os status aqui que tem que ser ministrado é de Cristo Jesus. Conceda graça e toque no coração de todas as pessoas que estão nessa transmissão a compartilhar essa transmissão. Eu quero um máximo de transmissão em compartilhamento e em comentários aqui, para a glória do teu eterno nome. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Vamos lá. Vinícius Cauã, obrigado, você está compartilhando, filho. Eliane Vieira, estou assistindo. Mãe de Francisco, Deus é fiel, um abraço, amém. Girlândia, compartilha, por favor, me ajuda a compartilhar essa transmissão. Eu vou entrar no estudo agora. Amuletos e a fé cristã, certo? Vamos falar primeiro no dicionário Aurélio. O que é amuleto? No dicionário Aurélio, um dos mais famosos e mais pesquisados da nossa língua brasileira, dicionário Aurélio. Vamos lá. O que é amuleto? Amuleto é pequeno objeto, figura, medalha, figa, etc., que desde a mais alta antiguidade alguém traz consigo ou guarda por acreditar em seu poder mágico. Como é, pastor? Guarda em acreditar no seu poder mágico, passivo de afastar desgraças ou malefícios. É um fetiche. É objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, a qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. Superstição é sentimento religioso baseado no temor ou na ignorância e que induz ao conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes.
A Enciclopédia Britânica diz que amuleto é designação genérica de diferentes objetos aos quais se atribui a virtude mágica de guardar ou proteger quem o porta, quem tem ele. Usados tradicionalmente para afastar o azar e trazer sorte, superstições. É uma atitude de espírito, crença ou prática mágica religiosa, para as quais não há explicação. Lógico, e que se baseiam na convicção de que certos atos, palavras, números ou objetos trazem males, benefícios, azar ou sorte. As superstições, de modo geral, podem ser classificadas como religiosas, culturais ou pessoais. Aqui nós estamos tendo no início o que é amuleto. Vamos lá. Ao aceitarmos o senhorio de Jesus, é que eu quero entrar já com a Bíblia Sagrada. Nós vimos agora dentro do dicionário Aurélio que amuleto é algo pequeno, é algo que eu coloco a minha fé, que eu coloco a minha crença. Se eu usar uma figuinha, vai me livrar do mal. Se eu usar talvez o crucifixo, vai me livrar do mal. Se eu usar, por exemplo, um pedaço de alguma madeira, não sei, vai me livrar do mal. Amuletos. O dicionário Aurélio está lá, para quem quiser pesquisar. Dentro do dicionário Aurélio nós aprendemos o que é amuleto, não foi? Vamos aprender o que é o significado disso na Bíblia. O que é que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre amuletos? Vamos aprender juntos, gente? Vem comigo, em nome de Jesus. Vem comigo. Compartilha essa transmissão, por favor. Quem está clicando aí de legal, compartilha esse vídeo. E quem for crente, quem for pessoa, não precisa ser só crente não, porque tem pessoas que nem crente é, tem mais caráter do que certos crentes. Mas quem tem Deus no coração, compartilha. Compartilha. Ao aceitarmos o senhorio de Jesus, recebemos o Espírito Santo. É assim? Vamos lá? Ao aceitarmos o senhorio de Jesus, recebemos quem? O Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós vamos encontrar isso. Como é, pastor? Vamos lá, vamos aprender a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número, aleluia, de número 6, não é assim? 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Vamos olhar o que está escrito? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Você vai entender já já o que é que Deus quer falar para a igreja de Cristo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos olhar o que está escrito aqui também? Como é, pastor? Efésios, capítulo, aleluia, capítulo 1, versículo 13. Vamos olhar o que está escrito? Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Compartilha, Suerlândio, né? Compartilha, filho, por favor, compartilha. Irmã Eliane, compartilha. Girlândia, compartilha. Nós temos que ensinar o povo o que é amuleto, e está sendo usado dentro da igreja evangélica. Vamos aprender. Quem não suportar sã doutrina, a Bíblia está lá escrito, na Bíblia está aqui, ó. Vamos lá, vamos aprender junto, gente. Vamos aprender junto. Aqui não tem sal grosso, aqui não tem pedaço de madeira, aqui não tem rosa ungida, aqui não tem água do Jordão não. Aqui tem Bíblia, tem palavra de Deus. Quem é de Deus e acredita na palavra de Deus vai compartilhar. Vamos lá. Nós lemos agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e Efésios capítulo 1, versículo 13, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós aceitando o senhorio de Jesus, aleluia, nós recebemos o Espírito Santo. Nossos pecados são perdoados. Atos dos Apóstolos capítulo 10, 43, Romanos capítulo 4, versículo 6 ao 8.
somos recebidos como filhos de Deus. Quem aceita Jesus como Salvador é chamado de filho de Deus. Então quem não aceitou, não é não? Não, a Bíblia chama de criatura. Vamos para a Bíblia, vamos aprender Bíblia. Tem que aprender Bíblia, gente. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 12. Vamos olhar o que está escrito aqui, gente. Me ajuda, compartilha aí, gente. João capítulo 1, versículo 12. Se eu já era odiado como pastor, depois dessa transmissão vou ser mais ainda. Não tem problema não, tem que agradar que é Jesus, né, pastores? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só é chamado de filho de Deus quem aceita Jesus como Salvador. Quem não aceita é criatura. Vai para o inferno? Não sei. Não pergunta isso para mim, porque nenhum pastor pode dizer isso. Essa autoridade só Jesus é quem tem, de saber quem vai e quem não vai. Vamos lá, gente. Em razão disso, em razão do que tem acontecido nesses últimos anos, o Senhor tem me tocado a falar isso. Eu estava lá em casa agora, minha esposa está trabalhando, eu estou desempregado e eu estava lavando a casa. Quem disse que o homem não pode arrumar a casa? Pode, minha casa está lá bem limpinha, cheirosa. Estou com a mão aqui pura água sanitária, lavei todos os troços. Não é porque o pastor é bom não, viu? Bom é Jesus. Mas vamos lá, não estou aqui para dar sermão de quem tem que arrumar a casa. Estou dizendo que eu vim de lá, eu estava lavando os pratos, lavando a casa, passando o pano da minha casa. E o Senhor disse: vá na minha casa e alerta o meu povo do que está acontecendo e o que vai vir agora. Vamos lá. Em razão disso, somente o retorno voluntário ao pecado poderá alterar a nossa situação diante de Deus. João capítulo 15, versículo 6. O uso de qualquer objeto, o uso de qualquer objeto, seja no corpo, seja em nossa casa, não melhora em nada a nossa condição de filho, de herdeiro, de abençoado, de isentos das investidas do diabo. Objetos não expulsam demônios. Esse negócio de botar crucifixos parece filme de vampiro, coisa do passado. Sai Satanás, não sai não. Quem disse que sai? Bíblia dentro de casa também não expulsa demônio não, viu? Não expulsa demônio a Bíblia em casa aberta. Vamos lá. Ou objetos no meu corpo ou na minha casa que vai quebrar as maldições. Bichinho, tadinho, vai confiando nisso e a maldição reinando dentro da tua casa. Vamos lá. Não subsistem ou não substituem, melhor dizer, esses amuletos não substituem o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Nada disso é maior do que o nome dele. Quem crê nisso já está dando glória, já está entendendo o que é que nós vamos falar aqui hoje. O nome de Jesus não pode ser substituído por um objeto ou por um produto industrializado. O uso de amuletos evidencia não uma atitude de fé, mas de falta de fé. Ao contrário, Deus não opera por esse meio. Sejam cordões, sejam pulseiras, sejam pirâmides, sejam cristais, sejam velas ou qualquer produto, a Bíblia não apoia essa prática. A Bíblia condena isso. Está na Bíblia Sagrada, está na Bíblia dos católicos, está na Bíblia dos evangélicos. É a mesma Bíblia, está lá, está escrito. A atitude de fé, o esperarmos no Senhor, a atitude de fé é esperarmos no Senhor e nele confiarmos. Alegremos-nos no Senhor e Ele nos concederá os desejos de nossos, corações. Como é, pastor? Alegremos-nos no Senhor e Ele nos concederá os desejos do nosso coração. Onde é que está escrito isso? Perdão, livro de Salmos, capítulo 20, o livro 23. Livro de Salmos não são capítulos, são livros. Salmos 23, versículo 1. E o mesmo Salmo, também no 37, versículo 4 ao 7, vai dizer isso. A nossa confiança deve ser depositada em quem? No Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Onde é que está escrito isso, pastor? Salmo 40, versículo 4. Está na Bíblia Edições Paulinas, Ave Maria, João Ferreira, está lá.
Se dividimos a nossa fé entre Deus e os amuletos, estaremos cocheando entre dois pensamentos. Não é esta uma manifestação de fé, mas de incredulidade, de dúvida nas promessas de quem? De Deus. E a dúvida é inimiga da fé. Mateus capítulo 1, versículo 21. Dúvida é inimiga da fé. Abraão não duvidou das promessas de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado aonde? Na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também, era poderoso para cumprir. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21. Abraão creu na promessa que seria pai de muitas nações. Aguardou confiantemente, não apelou para objetos, amuletos, cordões, pulseira, vassoura santa, sal, pedra de sal, e agora inventaram o tal do pedacinho de madeira agora. Você agora corta, Cajazeira está virando uma palhaçada. Eu estou falando em Cajazeira porque eu moro em Cajazeiras. As outras cidades, se tiver acontecendo isso, coloca aqui também, que nós vamos orar para esse demônio cair por terra hoje. Gente, nós temos que se acordar. O que está acontecendo com a igreja? Eu vejo muitos crentes e pastores criticando a igreja católica porque tem a imagem de Padre Cícero dentro de casa. É assim que a gente escuta ou não é? É. Eu vejo muitas igrejas evangélicas pregando contra a igreja católica para não ter a imagem de Maria. Resumindo, não tem imagem de ninguém, porque é idolatria, porque traz maldição. Não é assim que algumas igrejas evangélicas estão pregando? E está na Bíblia isso? Tá. E por que que as mesmas igrejas que se dizem de Jesus evangélicas dizem que isso é amuleto, e que os nossos irmãos católicos estão se prostrando diante das imagens? Tem igreja evangélica que está muito pior do que a igreja católica. Criticam a igreja católica dizendo que eles estão se curvando diante de Maria, de Padre Cícero, de Frei Damião, de Anastácia, Santa Luzia, desatadora dos nó, e por aí vai. Seu Cícero, seu Damião. Mas tem igreja evangélica que adotou uma doutrina satânica. É uma doutrina que não está na Bíblia. Igreja evangélica estão criando rosa, essa idolatria. Criaram agora a chamada pedra de sal. Pega a pedra de sal, bota na igreja, toque na rocha. Tocou, recebe um milagre. Então eu quero uma pedra de sal dessa lá na minha casa. Por favor, me dê uma. Aí depois vem a questão da vassoura santa. Para expulsar o demônio da casa, a maldição, compre a vassoura santa. Depois vem a água ungida que tem poder, é só R$50. Comprou a água, um milagre acontece. E um monte de gente morrendo de câncer tomando essa água. Você está vendo como a igreja está toda errada? Quando eu digo toda, não são todas as igrejas. Toda errada na atitude dessas igrejas que estão fazendo isso. Quer me processar? Eu não estou dando nome não. Se a carapuça caiu em você, e outra, se me levar na justiça, eu vou com a Bíblia Sagrada e eu vou provar para o juiz, para os promotores, que o que eu estou falando está dentro da Bíblia, e a Bíblia está acima do juiz e dos promotores. Eu não tenho medo de falar a verdade. O que está acontecendo é que nós estamos tendo uma igreja nesses últimos meses, anos, uma igreja que está envergonhando o Evangelho de Jesus, está envergonhando o que Cristo mandou pregar. Rabo preso, medo de perder ovelha, rapaz. Medo. Para de fazer essas campanhas do diabo, que essas campanhas aí é só para atrair multidão. O que atrai multidão não são campanhas. Não sou nada contra campanhas não, porque aqui a gente faz. Mas por que a gente não vê campanha de se converter mais? Campanha, negue-se a si mesmo. Campanha, vamos amar mais. Campanha, vamos se vender mais para Jesus. Se vender, que eu digo, trabalhar mais para Jesus. Por que a gente não vê essa campanha? Não dá a gente não, né? Não dá. Porque a fé desse povo não está na campanha, na Bíblia. Está em amuletos. Por que a igreja evangélica, muitas igrejas, não são todas não, a grande maioria,
está pregando que os nossos irmãos católicos estão se prostrando diante das imagens e estão colocando. Daqui a pouco na igreja evangélica, em algumas igrejas, nós vamos ver a imagem de Padre Cícero dentro da igreja evangélica. Vai ter igreja evangélica daqui a pouco que vai ter a imagem de Nossa Senhora. Vai ter igreja evangélica daqui a pouco que vai ter a imagem de Damião, Frei Damião. Só que eu ainda vou mais além. Daqui a pouco vai ter igreja evangélica que já está acontecendo. Nem vai colocar a imagem de Seu Cícero, nem de Damião, nem de Nossa Senhora. Pior ainda, vai colocar a imagem do pastor. Vão fazer o boneco, a cara do pastor. Pastor A, pastor B, pastor C. Tanto é que tem algumas placas de igreja que, se você olhar em Cajazeiras, não tem só o nome da igreja, tem a foto do indivíduo, que é para ele aparecer, porque ele é bonito demais. Ele fez uma foto no Photoshop, ele é a coisa mais linda do mundo. Status. Estão querendo atrair a igreja por causa do nome. Estão esquecendo que quem atrai é o Evangelho de Jesus. A palavra é dura? Começou agora. Compartilha, gente. Eu quero que compartilhe, pelo amor de Deus. Tem que compartilhar. Seja crente, seja verdadeiro, não seja crente menino. Compartilha essa transmissão. Márcio, lá no Piauí. Amém, filho. Acompanha em nome de Jesus. Está só começando. Daqui a pouco estão criando imagem do pastor e estão colocando lá no altar da igreja. Se prostre diante da imagem do pastor que você vai receber a bênção. E eu pergunto, Deus está feliz com a igreja brasileira? Será? Deus está feliz com a igreja que é para pregar e carregar o evangelho da verdade? É essa palavra que Deus está querendo que se pregue dentro das igrejas que se diz evangélicas? Vamos lá. A nossa fé, a nossa confiança deve ser depositada somente no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então vamos lá. Os objetos ou qualquer tipo de material, seja sólido ou líquido, do reino mineral ou do reino vegetal, não servem para aumentar a fé dos cristãos. O que transmite fé, o que proporciona fé, o que dá origem à fé é a palavra de Deus. Como é, pastor? A única coisa que produz fé, seja católico, seja crente, seja quem for, é o quê? Palavra de Deus. Está na Bíblia isso? Tá. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos capítulo 10, versículo 7. Duvido você me processar, eu desafio. Se o que eu estou falando aqui está na Bíblia Sagrada. Se o que eu falar que não estiver na Bíblia, pode me levar preso. Eu sou processado, pode me botar na cadeia pelo menos 200 anos. Romanos capítulo 10, versículos 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está falando aqui em amuleto ou na palavra? Na palavra. Jesus não se distribuiu qualquer tipo de objeto para melhorar a fé de seus ouvintes. Nos primeiros passos da igreja, nós vemos Pedro e demais apóstolos anunciando insistentemente o Evangelho de Jesus Cristo, e falando com paciência dos mistérios de Deus e das palavras de Jesus, e todos se enchiam de alegria e milhares aceitavam o Evangelho. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E os que com agrado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Está escrito isso aonde? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 ao 41. Eu quero pedir os obreiros da Jerusalém, diácono Iranildo, a obreira Islene, a missionária Ana Soares, a missionária Edinalda, a diaconisa Ireni, aos obreiros, os líderes da igreja Jerusalém. É obrigação nós compartilhar essa transmissão. Por favor, eu estou usando aqui, nós estamos ao vivo. Vai ser obrigatório nós, obreiros da Jerusalém, compartilhar isso. Porque se nós não compartilhar, nós somos coniventes com o pecado. Nós estamos coniventes com essa raça de víbora que está aí. E vai pagar preço. O uso de amuletos é incompatível com a vida cristã.
e não proporciona prosperidade material ou espiritual a ninguém. Quem deseja viver uma vida de paz, de abundância, de busca, deve buscar o Espírito de Deus. Primeiro buscai o reino de quem? De Deus, e a sua justiça o Senhor vai te dar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Livro de Salmo, o livro 37, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 33. Marcos capítulo 10, versículos 29 ao 30. Lucas capítulo 12, versículo 31. João capítulo 10, versículo 10. Eu estou pregando Bíblia, é Bíblia que a igreja está precisando, e não de uma palhaçada dessa que está acontecendo no Brasil. A fé cristã rejeita o uso de qualquer objeto com o propósito de obter favores espirituais ou evitar a influência demoníaca do Egito. Nós já viemos do Egito, nós já saímos do Egito, o Senhor já tirou a gente de lá. Das superstições já nos libertou, do jugo dos opressores já estamos livres, da Babilônia espiritual já saímos. Cristo quebrou na cruz todas as armas, todas as amarras, os grilhões, os embaraços, quebrou os fortes laços que nos pretendiam ou melhor, que nos prendiam ao mundo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha o que está escrito aqui. Como é, pastor? Gálatas capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor se fez maldição para quebrar a maldição de nós, e tem gente hoje ainda no madeiro, trazendo a maldição para dentro de casa. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Onde é que está escrito isso? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Tem poucas pessoas compartilhando, são poucos crentes que vão compartilhar. Só vai compartilhar isso aqui quem é crente de verdade. Eu vou desafiar os crentes nessa transmissão. Tem muito crente se escondendo, está há 2 anos, 3 anos na empresa trabalhando, e ninguém sabe que ele é crente, porque ele tem vergonha. Tenha vergonha de carregar a Bíblia não, rapaz. Você tem que ter vergonha de tomar cachaça, viver 24 horas debaixo da cachaça, de usar droga, de se prostituir, de adulterar, de roubar. Isso aí você tem que ter vergonha. Mas de Jesus você não pode ter não. A Bíblia Sagrada diz: e todo aquele que se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Quero ver agora, se tu é crente, tu compartilhar isso aqui. Não, porque meu pastor não vai dar certo. Você serve a Deus ou a seu pastor? Se o seu pastor não estiver enquadrado do que está sendo pregado aqui, então pelo amor de Deus, eu vou profetizar hoje o fechamento dessa casa. Pelo amor de Deus, tem que fechar, Jesus. Mas vamos lá. Quais são as doutrinas de demônios as quais Paulo nos alerta, o apóstolo Paulo? O que podemos fazer nesta era de engano? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o fim dos tempos? O Evangelho de Mateus nos dá a resposta de Jesus e a essa pergunta. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 e 4. Foi que Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Está tendo engano de muitas igrejas evangélicas? Tá, rapaz. Não é porque eu sou crente, pastor de uma igreja evangélica, que eu vou alisar, não. Tem um bando de igreja que se diz evangélica, que é um circo, é uma palhaçada. Adúlteros, imorais, hipócritas, mercenários, ladrões da fé. Senhor Jesus não vai ter misericórdia dessa corja que está aí, que é muito pior do que a corja que está no Senado lá em Brasília. Está diminuindo aqui o povo compartilhando. Compartilha, rapaz. Compartilha. É para compartilhar.
Mas eu não quero, porque você está indo contra a doutrina de Cristo. Vamos lá. O apóstolo Paulo explica ainda, ao dizer: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, muitos vão ser enganados por falsos ensinamentos. Está acontecendo isso nas igrejas, gente? Está acontecendo. E na igreja católica, perdeu para a igreja evangélica. Muitas igrejas evangélicas estão muito pior do que a igreja católica, ensinando tudo errado. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está lá em 1 Timóteo, vai brigar com Deus. Foi ele que mandou escrever isso aqui. Repito, isso que eu estou lendo está na Bíblia das igrejas católicas e evangélicas. Deus vai cortar. Olha o que eu estou te dizendo. Se eu sou servo de Deus, eu não vou me intitular profeta não. Eu quero ser servo. Se eu sou servo de Jesus e eu estou falando pela boca de Deus aqui hoje, pela Bíblia Sagrada, fica até o fim da transmissão que você vai ver o que Deus vai fazer em Cajazeiras. Vai começar por Cajazeiras. Vamos lá? Quais são essas doutrinas de demônios que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, aqui falou? Satanás frequentemente se utiliza da mentira através da desinformação ou as informações erradas. Informação incorreta é definida como uma inverdade acidental. Já a desinformação é adulteração intencional da verdade. Sendo assim, as doutrinas de demônios são credos que oferecem verdades falsificadas. Vamos lá. Vamos pregar a Bíblia Sagrada. Paulo expressa seu medo pela igreja instável em Coríntio, ao dizer: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Jesus Cristo, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente. Olha o que é que Paulo está dizendo, gente. Vocês se alegram com qualquer tipo de ensinamento que está sendo ensinado na igreja. Eita, vamos pegar nessa campanha uma rosa ungida, porque Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer um milagre. Aí os crentes dentro da igreja que se diz de Deus, glória a Deus, se alegrando com falso ensinamento. Pegue na rocha, porque você vai receber um milagre. Glória a Deus. E ainda marcha, ainda faz espadinha na igreja, se alegrando com falso ensinamento. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou preocupado com vocês, porque vocês se alegram com qualquer tipo de ensinamento que está sendo ensinado na igreja de Cristo. Está na Bíblia isso? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Aqui Paulo lista 3 diferentes tipos de falsas doutrinas que as igrejas estão sujeitas a aceitar. Primeiro, outro Jesus. Segundo, um espírito diferente. E terceiro, um evangelho diferente. É o que mais está acontecendo hoje nas grandes maiorias das igrejas evangélicas. Pastor, você tem alguma coisa contra a igreja evangélica? Não, eu sou pastor de uma igreja evangélica. E detalhe, sou pastor de uma igreja que a placa, o CNPJ diz que ela é uma igreja pentecostal. Só que o Pentecoste que eu aprendi lendo a Bíblia Sagrada não é esse Pentecoste desgraçado, miserável, hipócrita, pobre e mentiroso que estão tendo por aí. Eu queria saber onde é que está aquele pastor. Tem vários fazendo isso. Adotaram isso agora. Que tem aquele paletó, bota uma fila de crente dentro da igreja. Que palhaçada. Aí pega um paletó e sai passando. É crente bolando, é crente rodando, é crente cheio de demônio, porque Deus não está naquilo ali não. Por favor,
Eu desafio você, pastor. Se seu paletó, seja você quem for, apóstolo, profeta, Miguel, Gabriel, o anjo que você for, eu te desafio. Eu sou pastor Cleiton, moro em Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Traz teu paletó e passa ele na minha cabeça. Se eu cair, eu estou endemoniado, eu não sou um servo de Deus, eu sirvo a Satanás. Agora, se eu não cair, eu vou usar a palavra de Deus e você vai cair por terra no nome de Jesus. Você está entendendo agora? Movimento, o povo está acreditando que movimento não atrai presença de Deus, rapaz. O que atrai a presença de Deus é Bíblia, é palavra, é profecia, não é profetada não, é profecia. E outra, cuidado no que vai falar em cima dos altares. Altar de Deus não é lugar de desabafo não, não é lugar de indireta não. Cria vergonha na tua cara. Quer falar com uma ovelha, chama ela no secreto e desce um pau nela, mas no secreto. Para de jogar indireta. Pode ser pastor, missionário, evangelista, diácono, não quer saber. E se não aguentar, abra. Porque aqui nós pregamos a palavra. Eu não vou nem entrar muito em outras religiões não. Porque se eu fosse citar aqui, eu não estou pregando religião. Eu poderia entrar aqui no estudo que eu separei, vai falar aqui de religiões. Vai falar o que é que os testemunhos de Jeová acreditam, vai falar o que é que os católicos romanos acreditam, vai falar no que os mormons acreditam, vai falar no que a Ubanda acredita, vai falar do que os crentes acreditam, vai falar de tudo. Então eu não vou nem entrar aqui, tá bom? Meu pai dizia, discutir religião, futebol é coisa triste. Então eu não venho aqui para discutir, a Bíblia condena também isso. Chama de hipócritas. Eu vim aqui pregar a palavra. Eu estou pregando contra falsos poderes. Eu estou pregando contra falsos ensinamentos. Eu estou pregando contra falsos sinais. Eu estou pregando contra amuletos. Primeiro, falso poder. Vamos falar primeiro do falso poder? Algumas igrejas aí dizendo que está cheia do poder de Deus. Aleluia. Ei, deixa eu te falar um negócio. Você vai rir com isso. Todos os anos eu vou para São Paulo. A nossa sede é lá na Vila Alpina. Quem mais conhece a Conde de Sazerdas sou eu. Todo ano eu vou na Conde de Sazerdas. É um lugar lá em São Paulo que você compra tudo que você imaginar de coisas israelitas, né? Você compra Torá, você compra kippá, aquilo ali que usa na cabeça, que o Papa usa, que alguns pastores usam. Se os judeus verdadeiros pegassem aquilo na cabeça de certos pastores aqui, arrancavam a cabeça dele com uma foiçada. Você tem noção do que é aquilo ali, o que é que aquilo representa, o kippá? Tem gente ignorante que não sabe nem o que é aquilo. Aí agora tem uma estola, a estola sacerdotal. Oh meu Deus, tem uns bichinhos tão bonitinhos, estão usando as estolas sacerdotal para dizer que a igreja é santa, cheia do poder. Estão colocando em alguns púlpitos, agora é no pescoço. Eu vou falar. Estão colocando no pescoço aquela, sabe, aquele de orar, aquele pano bonito com nome hebraico, Jerusalém. Aí bota nos peitos. É bonito? É. É pecado ter aquilo? Não. Nossa igreja, eu particularmente eu gosto, eu acho muito lindo as coisas de Israel. Só que eu não posso idolatrar as coisas de Israel. Eu só posso idolatrar Jesus de Nazaré. Aí tem gente colocando um manto. Toca no manto no culto que você vai ser curado. Aí pega um câncer. Não estou profetizando isso não, mas é assim que acontece. Ai meu Deus, o que foi que eu vou deixar a igreja? Porque, pastor, eu conheço um monte de gente que abandonou a fé por causa de falsas revelações, falsos poderes dentro de algumas igrejas. Ei, deixa eu te dar um recado. Não é toda igreja que tem essa mentira aí não. Ainda tem igreja séria no Brasil. E outra, eu não estou sozinho nessa luta não, viu? Pastor Cleiton, enquanto vida tiver, você vai ter que me engolir. Eu vou pregar contra esse sistema demoníaco desgraçado que está sendo implantado. Vamos falar primeiro do falso poder. O livro de Atos dos Apóstolos nos dá uma amostra nessa área. Morava ali um homem chamado Simão e desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos.
e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, acostumavam ou escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Vamos lá. Simão se usava de feitiçaria para demonstrar algum poder espiritual, tanto que as pessoas se referiam a ele como o grande poder de Deus. Por que eu não tenho medo de feitiçaria nem de macumbaria? Porque eu sei do Jesus que eu prego, eu sei da minha crença em quem eu tenho crido, eu sei do Jesus que me cobre, eu sei do Deus que vai fazer esse macumbeiro engolir. Se você fizer macumba para mim, feitiçaria, cuidado, vai voltar para seus filhos, vai voltar para você. Câncer não tem cura não, viu? HIV ainda não tem cura não, cuidado. Falso poder. Eles fazem: nossa, fulano de tal é o mais poderoso entre todos. E aí começa a criar o que aqui na Bíblia Sagrada fala. Começa a criar um temor. O povo começa a dizer: não mexe com aquilo ali não, que aquilo ali é poderoso, não mexe com magia negra. Ei, Jesus de Nazaré, o sangue dele é muito mais poderoso do que qualquer crença cultural, rapaz. Por isso que quem vai expulsar demônio tem que ir com ousadia e autoridade. Sai dele, Satanás, por favor, dá uma surra nele, que é melhor nesse crente. Pastor que está na presença de Deus e sabe o que é a palavra de Deus, não tem medo de expulsar demônio, não tem medo, não tem medo. E o diabo tem que reverenciar Jesus, mas tem que respeitar crente de verdade. O demônio respeita crente de verdade. Agora quem não é crente de verdade, ele faz uma arruaça dentro das igrejas, quebra a cadeira, faz a maior bagunça. Falsos milagres. Eu falei de falso poder, vamos para falsos milagres. Falsos milagres. O que é um milagre? Ela vem do grego teras, que significa um evento excepcional ou presságio. Ele é usado apenas 16 vezes no Novo Testamento, 13 vezes falando dos trabalhos de quem? De Deus. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Capítulo 4, versículo 30. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 7, versículo 36. Capítulo 14, versículo 3. Capítulo 15, versículo 12. Romanos, capítulo 15, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Se poder, sinais e milagres podem ser produzidos tanto por Deus quanto por Satanás, como é que nós podemos saber quais são os poderes de Deus? João nos dá um teste muito simples. Mas a Bíblia diz que Deus deu um certo poder a Satanás para enganar o povo. E como é que eu sei que o poder é de Deus, que está caindo na igreja, ou é de Satanás? João dá um ensinamento bem simples. Vamos aprender junto? Compartilha, rapaz, em nome de Jesus. Eu quero chegar pelo menos a 20 mil curtidas. Eu estou falando pela fé, viu? 20 mil, essa palavra tem que chegar, pelo amor de Deus. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que se dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas. Aqui o Senhor está nos ensinando a igreja colocar esse cabo na prova. Essas pessoas têm que estar na prova para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Cajazeira está cheia. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem um Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito do inimigo, de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse Espírito viveria, e agora ele já está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1, 2, 3. Vamos lá. Discernimento espiritual. Pastor que não tem discernimento espiritual pode fechar a porta da sua igreja, senão você vai ser envergonhado. Entrega microfone a qualquer um, bota no altar só porque chega na igreja de terno.
Um certo dia, uma igreja evangélica lá em São Paulo começou o círculo de oração, e um cara chegou muito bem trajado, de terno e gravata, sentou na última cadeira. O pastor, sem discernimento, disse: meu querido, seja muito bem-vindo, suba no altar, você é bem-vindo, você é um obreiro, nós queremos te honrar na igreja. E ele sobe para o altar. O pastor, inconformado de tanta honraria, sem conhecer o cara, só porque estava de terno e gravata, ele diz: queremos honrar este obreiro, este ministro, esse homem de Deus. Olha, e entrega o microfone a ele. Quando ele entregou o microfone, o caba estava possesso de demônio, era um pai de santo, e ele começa a dizer assim: aqui dentro nenhum consegue expulsar os demônios que estão em mim agora. Eu desafio os obreiros, eu desafio o círculo de oração, eu desafio essa igreja. Eu vim desafiar nesse altar e provar que esse altar não tem Deus. Eu reino aqui dentro. Pastor, conta o final. Nem pastor, nem obreiro, ninguém foi lá botar a mão no pai de santo. O pai de santo cantou na tapa, bagunçou na igreja, disse o que queria e entregou o microfone ainda, zombando e dizendo: criem vergonha na cara, da onde é que vocês são crentes? Os crentes verdadeiros, o que servem a Ele de verdade, nós tememos, mas os que têm pacto conosco, nós não temos medo deles. Viu como é que o diabo engana? Porque estava de terno e gravata. Seja vigilante em todas as coisas. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, vamos olhar o que está escrito? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 2 Timóteo, cadê Jesus? Me ajuda, Senhor. Capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3, 4, 5. Vamos ler a partir do 2. Primeiro vamos ler o primeiro versículo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insistes a tempo e fora de tempo, redargue-as ou repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. 3. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão ou tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o versículo 5 para terminar: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o seu ministério. Cumpra o quê? O seu ministério. Você viu como a coisa está feia agora? Primeiro eu coloquei a pregação, primeiro eu coloquei o respaldo bíblico, porque Satanás ele é sujo, ele vai tentar me acusar. Mas eu duvido ele acusar o que está na Bíblia. Acusa Satanás o que está na Bíblia. Lembra quando Jesus foi batizado, saiu do Jordão e foi para o deserto? Quem acompanhou Jesus? Foi um anjo? Foi o diabo. Como é, pastor? Jesus, quando saiu do Jordão e foi batizado e foi para o deserto, quem acompanhou ele foi Satanás. Tem muito crente indo para a igreja, dizendo que está servindo a Deus, e está andando com Satanás. Espera aí. Então, se o senhor está dizendo que Jesus saiu do Jordão, foi para o deserto, Satanás seguiu ele, então Jesus estava tendo pacto com o demônio? Calma, eu vou chegar lá. A diferença de Jesus: Satanás correu atrás dele para tentar ele. Aí Satanás disse: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus repreendeu Satanás usando o quê? A palavra. Mais na frente, Satanás, inconformado, diz: se atira daqui, porque está escrito
que ele dará ordem aos seus anjos a te guardar, e o Senhor Jesus repreendeu ele com o quê? Com a palavra: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Satanás aponta para o reinado todo e diz: se tu se prostrar diante de mim e me adorar, todo esse reino é teu. Jesus de novo usa a palavra dizendo o quê? Está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás, somente ao Senhor prestarás. E por quê? Porque Deus não divide glória dele com ninguém. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você está entendendo agora o que é que nós estamos acontecendo? Agora eu vou falar o que foi que o Senhor... Eu lavando os pratos da minha casa agora há pouco, antes de vir para cá trazer essa palavra. Por que eu trouxe essa palavra? Primeiro, eu não tenho nada a ver com a tua igreja. Se tu usa amuleto lá, vai ser tu com Deus. Se tu usa pedra de sal, é tu com Deus. Se tu usa rosa, é tu com Deus. Se tu usa pedacinho de madeira, é tu com Deus. Se tu dá nó em camisa, é tu com Deus. Se tu usa vassoura ungida, é tu com Deus. Não tenho nada a ver com a tua igreja. Agora, com a Bíblia Sagrada, eu me comprometi desde quando eu saí das drogas e entreguei minha vida para falar de Jesus. Eu fiz um voto com Deus, eu fiz um pacto com Jesus, não foi com o homem da terra. Eu disse: Senhor, se for para eu ser crente, eu quero ser um crente que prega a tua palavra. Porque se for para pregar outro evangelho, é melhor ficar no mundo. E hoje eu estou aqui falando, não porque eu sou dono da verdade, que eu não sou, mas a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, ela é a vida, ela é o manual de instrução para toda a raça humana, mas principalmente para a igreja que se diz de Cristo. Ela é a sã doutrina da igreja. Agora eu pergunto, coloca o comentário aqui se você é corajoso, aqui ó, coloca o comentário aqui embaixo. A maioria das igrejas evangélicas está pregando o que Jesus está ensinando aqui na palavra, ou estão criando amuletos? Responde, por favor, seja crente corajoso e bota aí. E se você não for crente, bota. Agora só respeita. Eu não vou aceitar comentários de baixo escalão, porque aí eu vou te denunciar, você vai perder sua conta. Eu aceito comentários aqui de qualquer pessoa, desde que respeite os outros. Entenda, eu não estou desrespeitando aqui crença de ninguém. Eu não estou desrespeitando a igreja A, B ou C. Eu estou desrespeitando as forças de Satanás. Aí é diferente. Com o quê? Com a Bíblia Sagrada. Agora deixa eu te falar o que foi que Jesus me mostrou. Eu lá na minha casa, lavando os pratos, lavando minha casa. Preste bastante atenção, mas preste mesmo. Hoje é dia 28 de agosto de 2017. São 11h30, estou quase terminando o vídeo. O Senhor me mostrou que vai abater algumas igrejas em Cajazeiras que estão criando um sistema demoníaco. Satanás criou um sistema demoníaco, até porque ele é o diabo, dentro de Cajazeiras. Isso é no Brasil todo, mas vou falar Cajazeiras. Está implantado aqui dentro uma Jezabel, um espírito possessivo, um espírito maligno, e está dentro da igreja evangélica. Não são todas não, mas está dentro de muitas igrejas evangélicas. Se escapar 5 ou 6 igrejas evangélicas de verdade em Cajazeiras, tem muitas. 5 ou 6 que prega a palavra. Vamos lá. Satanás criou uma estratégia e criou dentro de Cajazeiras um sistema maligno, igual como ele está usando lá em São Paulo, igual como ele está usando lá no Rio de Janeiro, igual como ele está usando em outros países aí. Chegou em Cajazeiras, está em Cajazeiras o sistema. Qual é o sistema? O sistema é bem simples. O sistema é o seguinte: Cajazeiras criou agora em alguns lugares a campanha de amarrar a camisa. Você amarra a camisa, dá um nó, aí diz: venha para a campanha do desmanche. Estão colocando até nos postes. É aqui, Cajazeiras. Agora eu pergunto: Deus vai dividir a glória dele com a camisa amarrada e dado nó, gente? Sim ou não? Não. Dentro de Cajazeiras foi colocado, implantado um sistema demoníaco
de colocar pedaço de pedra, de tijolo, sei lá o que diabo é que estão querendo botar em cima do altar, e está fazendo a campanha, toque na rocha. Se tocar na rocha, você é abençoado, e se não tocar, ainda faz medo. Se não tocar, você é amaldiçoado. Agora eu pergunto, Deus amaldiçoa ou Deus abençoa? Em Cajazeiras, criaram a rosa, sistema demoníaco, a rosa. A rosa. Unge a rosa, aí diz, leva a rosa porque tudo vai se abrir as portas na sua casa. Aí perde emprego, ninguém está empregado, todo mundo desempregado. Sistema demoníaco. Em Cajazeiras, tem alguns lugares aí, dizendo para o cara dar o carro, dê a chave do seu carro, pegue a chave e entregue na mão do pastor, porque quem muito dá, muito receberá. Ei, eu, pastor Cleito, conheço pessoas em Cajazeiras que estão no pior nível de depressão por causa desses falsos profetas mentirosos, por causa desse sistema demoníaco. Está dentro de Cajazeiras esse sistema. Agora diz que eu estou mentindo? Seja homem e diga que eu estou mentindo. Dentro de Cajazeiras, agora tem a caneta ungida. Você compra uma caneta, só é R$100 a caneta. Só R$100. Canetinha dessa aqui, ó. Detalhe, a minha é boa, porque a caneta que estão vendendo aí é triste de ruim. A canetinha é R$100 só. Com essa caneta, você vai assinar muitas folhas de cheque. Se o cara não tem nem conta, como é que ele vai assinar folha de cheque? E cheque sem fundo tem valor? Hein? Você está entendendo agora? Está entendendo? Você está dando glória, que eu sei, rapaz. A moda agora é essa. Você vai para a campanha, pega-se um pedaço de galho de uma árvore, sei lá o que diabo é, quebra em pedaços, aí entrega a pessoa e diz assim: tudo quanto você pedir esse pedacinho de madeira, você vai receber. Nossa, então eu quero essa madeira, por favor, eu não quero um pedacinho não, eu quero uma argalha todinha, porque eu estou desempregado, eu preciso de ter emprego. E eu não sou remunerado pela igreja não, viu? Detalhe, sou não. Eu faço aqui por amor, eu faço pela obra de Cristo, porque a minha vida que Ele salvou tem muito mais valor do que qualquer remuneração. Apesar que a Bíblia diz que digno é o salário, digno do salário é o obreiro. Mas até então eu estou aqui pela graça. Quero viver pela graça. Estão entendendo, gente? Agora eu pergunto: o que nós estudamos aqui desde a leitura do dicionário Aurélio para o que nós acabamos de ler na Bíblia Sagrada, eu provei dentro da Bíblia. E tem uma coisa, vai ter um monte de demônio aí que vai querer usar em cima das tribunas aí e vai dizer para o povo: não escuta o que esse pastor está dizendo não, porque ele está possesso. Vai ter pastor aí que vai dizer assim, ó, vai querer me amaldiçoar. Ô menino lindo, lança a maldição. Eu te desafio, filho do diabo. Me amaldiçoa. Me amaldiçoa, rapaz. Vai ter pastor por aí que vai dizer assim, ó: vocês vão ver daqui uns dias o que é que vai acontecer com esse pastor. Vai pagar preço, porque está indo contra a vontade de Deus. Está indo de desencontro à campanha que nós estamos fazendo da madeira, do pau, da madeira não sei de que, da caneta, da rosa, da vassoura, do sabão homem. Ei, pega essa imundícia que tu tem e vai para o quinto dos infernos, rapaz. Larga de ser besta, você que é crente. Ei, você cajazeirense, larga de ser bobo, sai desse negócio, sai desse lugar. A madeira não vai tirar teus filhos das drogas não. Pedaço de barro não tira teu filho das drogas. Sal grosso não vai tirar teus filhos das drogas. O que vai tirar teu filho das drogas é tu ir para a igreja, entregar tua vida a Jesus Cristo como Salvador da tua vida, receber Ele como único e suficiente Salvador, tu ser fiel a Ele em tudo e ter santidade. Usa somente a tua fé. Para de ser besta e pega teu dinheiro e vai comer comida para tu encher o bucho da tua barriga, dos teus filhos e da tua casa. Não dê dinheiro a esses hipócritas mentirosos não. Esse é o sistema demoníaco que está implantado dentro de Cajazeiras. Está aqui, Cajazeiras, sertão da Paraíba, Nordeste. Que eu tenho orgulho de ser nordestino. Nasci em Guarulhos, São Paulo, mas tenho orgulho, sou nordestino até o tutano. Mas não me engano. Tem um monte de gente que está com nojo
e diz até assim: é melhor ficar em casa do que ir para a igreja. Já fui tão enganado, falsas revelações, falsas profecias, falsos enganos, falsos amuletos. Ei, procura uma igreja séria. Não vai morrer não, filho. Não dê esse gostinho a esse pastor que te enganou, não. Não dê esse gostinho a esse demônio, não. Não dê esse gostinho a esse líder, seja católico, evangélico, o que for. Não dá não. Procura uma igreja séria. E qual é a igreja séria? Aquela que prega a palavra de Deus, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Aquela que não tem medo de pregar a verdade contra um sistema demoníaco que está implantado dentro de Cajazeira, sertão da Paraíba. O demônio está aqui dentro, reinando dentro das igrejas. Não é fora não. Você já prestou atenção? Lá fora está calmo. Lá fora está maravilha. Agora dentro de algumas casas que se diz de Deus, é roubo, é falsidade, é mentira, é divisão, é um querendo derrubar outro, é gente querendo puxar tapete do outro, é profetada de todo jeito, é uma macumbaria desgraçada dentro da igreja que se diz evangélica, que só o sangue de Jesus. Estão colocando poder até em paletó. Acaba, joga paletó e cai todo mundo. Ô meu Jesus, vou desafiar de novo. Eu quero que esse pastor venha aqui na igreja. Vou dizer o endereço bem direitinho. Nós somos a igreja pentecostal de Jerusalém. Eu estou aqui todo sábado e domingo. Não vem na quarta não, porque é culto de ensinamento. O pastor Cleiton não está não. Eu quero você, olho no olho. Eu estou te desafiando. Você que disse que seu paletó tem um som, que você é cheio da glória. Vem no dia de sábado aqui, 7 da noite, e no domingo tem culto aqui, sábado e domingo. Meu nome é pastor Cleiton. Aí você me procura: pastor, eu vim aqui porque o senhor desafiou o meu paletó. Aí eu quero que você pegue um litro de óleo, jogue em mim 1 litro de óleo, joga o paletó, jogue 10, joga o tanto que tu quiser. Se eu cair com a unção que está no teu paletó, se tu for homem de Deus, eu cair, eu me prostro diante do teu paletó e eu vou idolatrar ele dizendo que ele é Deus. Agora, se teu paletó não tiver esse poder, essa unção do teu suor, paletó podre a sovaco, podre, e tu esfregando na cara de um monte de crente besta dentro da igreja, dizendo que é o poder de Deus. Lembra do que nós aprendemos agora há pouco: falsos ensinamentos, falso poder e falsa doutrina. Paletó podre, o cara não sabe nem o que é tomar banho, usar um sabonete. Ele é porco, ele tem um espírito de porco, ele é podre, e quer esfregar o paletó na cara do povo, dizendo que vai receber poder. Eu vou te desafiar outra coisa para terminar. Pastor, você disse que ia acontecer uma coisa. Vou terminar agora. Eu falei que o sistema demoníaco está implantado em Cajazeiras. E o que é que vai acontecer? E não adianta subir no altar da tua igreja aí e me amaldiçoar não. Ora para a nossa igreja fechar. Eu te desafio nisso também. Ora para Jerusalém para fechar. Vai orar, vai orar. Vai falar com teu Deus para tu ver. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que fala a verdade na Bíblia Sagrada, eu duvido tu ser maior do que ele e conseguir fechar essa igreja. Eu te desafio no nome de Jesus, pelo poder da palavra, você conseguir fechar essa obra. Deus não escuta macumba, Deus não escuta feitiçaria. Deus é soberano. Quando ele dá ordem, os demônios é quem tem que cair por terra e se curvar e dizer: esse daí é um homem de Deus. Você está entendendo? E o que é que vai acontecer? O Senhor vai começar a quebrar. Vai descer esses líderes, alguns deles vão descer cova. Vai ter um desastre de avião no Brasil, não vai demorar muito não. E não vai ser com jogadores de futebol não, coitado dos jogadores. Era para ter morrido um bocado desses pastores mentirosos, líderes satânicos que estão roubando o povo. Era para ter caído com eles. Me perdoe até a expressão, mas era bem feito. Vai ter uma grande catástrofe, acidente de avião, e vai ser com líderes que se dizem líderes religiosos, líderes de igrejas. Qual é a igreja? Não sei. Se é católica, evangélica, não sei. Isso aí não é macumba também não, pastor? Não, isso aqui é profecia, é bíblico. O Senhor vai abater. Sabe por quê? Vamos para a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz: maldito todo aquele que pregar outro evangelho que não for o meu. Nem anjo, ninguém tem autoridade de pregar outro evangelho se não for o evangelho da verdade. Entendeu agora como eu falei na autoridade de Deus? Bíblia Sagrada. E eu vou terminar aqui esse vídeo, que eu vou ter que ir buscar meus filhos,
que estão na escola e terminar de arrumar a minha casa, que está lá brilhando, cheirando. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Eu ajudo a minha esposa, porque o marido tem que ajudar a esposa mesmo. Mas também tem que pregar a palavra. Não seja banana não também. Seja um crente cheio do Espírito. Amém? Gente, eu sou o pastor Cleito. Sou do Ministério Igreja de Jerusalém. Mas sou de um ministério muito maior do que a nomenclatura de Jerusalém. Eu sou da Igreja de Cristo. Pertenço à Igreja de Jesus. Eu não sou que nem aquela propaganda. Eu sou a Universal. Não, eu sou é Deus. Eu sou simplesmente um servo. O menor de todos os pastores dessa cidade. O mais pequenininho. O que tem cara de menino, de moleque. Mas aqui dentro, só quem conhece é Jesus de Nazaré. Você não conhece e não sabe a minha intimidade com meu pai. Sou cheio de pecados, sou cheio de erros, sou cheio de falhas. Mas eu reconheço minhas falhas e sei que sem Jesus Cristo eu não sou nada. E que a Jerusalém, a Igreja de Jerusalém, não é nada sem a presença de Deus. Quer nos visitar? Todo sábado e domingo nós temos aqui os cultos. Na terça-feira, amanhã, 7 da noite, tem círculo de oração. A igreja com a cara no pote. E outra, não vem marchando dentro da igreja achando que vai jurar que vai receber a oportunidade no altar, não. Porque o Espírito de Deus que está em mim não me deixa ser enganado. Eu já fui muito enganado. Hoje eu não sou mais não. Para subir no altar aqui, tem que ser santo. Tem que estar em comunhão com Deus. Porque senão nós bota a mão e tu cai por terra. Aqui quem falou foi o Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. E quem pronunciou foi o servo dele, pastor Cleito Alencar. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Quero um máximo de compartilhamento. Gente, me ajude. Compartilha, por favor. Me ajuda. Não é status do homem, não. Oculte a face do homem. Quem tem que aparecer é a essência do que está sendo ministrado. Por favor, me ajude, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, para a glória de Deus.